Eis que o semeador saiu a semear. Com estas palavras simples, Jesus inaugurou uma das mais fundamentais e conhecidas de todas as suas parábolas. Registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a parábola do semeador ocupa um lugar especial no ensinamento de Cristo, tanto que ele mesmo forneceu sua interpretação detalhada aos discípulos, menos algo que não fez com todas as parábolas. A cena que Jesus pintou com palavras era profundamente familiar aos seus ouvintes. Na Palestina do primeiro século, a agricultura era a base da vida econômica. Todos conheciam o ritmo das estações, o trabalho árduo de preparar a terra e a expectativa ansiosa da colheita. Um semeador saindo ao campo com sua bolsa de sementes era uma imagem tão comum quanto, em nossos dias, seria ver alguém dirigindo ao trabalho. Jesus descreveu o semeador lançando sementes amplamente, e estas caindo em 4 tipos diferentes de solo. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde a terra estava endurecida pelo tráfego constante. Estas foram rapidamente devoradas pelas aves. Outras caíram em solo rochoso, onde havia apenas uma fina camada de terra sobre a pedra. Estas brotaram rapidamente devido ao calor concentrado, mas quando o sol se tornou mais intenso, murcharam por falta de raízes profundas. Um terceiro grupo de sementes caiu entre espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram, impedindo que produzissem fruto. Finalmente, algumas sementes caíram em boa terra, onde germinaram, cresceram saudavelmente e produziram abundantemente, menos algumas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi plantado. Quando Jesus terminou de contar esta história, ele proclamou em voz alta: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Esta expressão não era um mero ornamento retórico, mas um convite urgente ao engajamento ativo. Ele estava dizendo: esta história contém verdades vitais. Não a deixem passar despercebida. Penetrem em seu significado profundo. Mais tarde, em particular, os discípulos aproximaram-se, de ressos perplexos. Por quê? Perguntaram eles. Jesus estava ensinando em parábolas. Não seria mais eficaz falar diretamente? A resposta de Cristo revelou uma dimensão crucial de seu ministério. As parábolas serviam simultaneamente para revelar e ocultar, para aqueles cujos corações estavam abertos e famintos pela verdade. As parábolas eram janelas luminosas que revelavam os mistérios do reino. Mas para aqueles que se aproximavam com cinismo, orgulho intelectual ou dureza de coração, as mesmas histórias permaneciam opacas. Jesus então explicou a parábola. A semente, disse ele, é a palavra de Deus menos a mensagem do reino, o evangelho da salvação, a verdade divina comunicada à humanidade. Esta semente é essencialmente a mesma, independentemente de onde caia. Sua qualidade não varia. Ela contém em si mesma todo o potencial de vida, crescimento e frutificação. O semeador, que representa tanto Cristo quanto todos aqueles que proclamam o Evangelho, espalha a semente generosamente, sem discriminação prévia sobre onde ela cairá. O que determina o resultado não é a qualidade da semente, mas a condição do solo que a recebe. E aqui está o coração pulsante da parábola. Os 4 tipos de solo representam 4 condições diferentes do coração humano em resposta à palavra de Deus. O solo à beira do caminho simboliza o coração endurecido, impermeável à verdade espiritual. Assim como a terra compactada pelo tráfego constante não permite que a semente penetre, existem corações que foram endurecidos pela repetida rejeição da verdade, pelo orgulho intelectual, pelos preconceitos arraigados ou pela absorção total nas coisas materiais. Quando a palavra é proclamada a tais pessoas, ela permanece apenas na superfície. Antes que possa penetrar e germinar, Satanás, representado pelas aves na parábola, menos vem e arrebata a semente. Isso pode ocorrer através de distrações imediatas, argumentos céticos que sufocam a convicção nascente, ou simplesmente pelo esquecimento causado pela pressa e preocupações da vida moderna. O solo rochoso representa uma resposta diferente e, em alguns aspectos, mais trágica. Aqui a receptividade inicial, menos a semente penetra e germina. Estas são as pessoas que ouvem a palavra com alegria, que respondem emocionalmente ao Evangelho, que podem até fazer profissões públicas de fé. Externamente, parecem convertidos genuínos, mas Jesus alertou
que não há profundidade. O entusiasmo é superficial porque não há verdadeiro arrependimento, não há confronto honesto com o próprio pecado, não há compreensão real do custo do discipulado. Quando vem a tribulação, seja perseguição por causa da fé, seja dificuldades econômicas, relacionais ou de saúde, esta fé superficial murcha rapidamente. Como as plantas que brotaram sem raízes profundas, estas pessoas se afastam. Não porque o evangelho falhou, mas porque nunca houve verdadeira conversão. A emoção religiosa foi confundida com transformação espiritual. Este é um alerta solene contra decisões apressadas, baseadas apenas em manipulação emocional, sem o trabalho profundo de arrependimento e fé genuínos. O terceiro solo, aquele infestado de espinhos, representa talvez a categoria mais comum em nossas sociedades prósperas e materialistas. Aqui a palavra é recebida e há crescimento genuíno. As raízes se aprofundam, mas há competição fatal. Jesus identificou 3 categorias de espinhos que sufocam a vida espiritual: as preocupações deste mundo, a sedução das riches e a cobiça de outras coisas. As preocupações do mundo são legítimas em si mesmas: responsabilidades familiares, obrigações profissionais, desafios financeiros menos. Mas quando se tornam consumidoras, quando dominam completamente nossos pensamentos e energias, sufocam nossa vida espiritual. A sedução das riquezas é particularmente perigosa, porque o dinheiro promete segurança, significado e poder, criando a ilusão de que não precisamos de Deus. A cobiça de outras coisas, sejam prazeres, reconhecimento social, sucesso ou entretenimento, gradualmente desloca Deus do centro de nossas vidas. O resultado é uma vida espiritualmente estéril. A pessoa pode continuar frequentando a igreja, mantendo aparências religiosas, mas não há fruto real. Não há crescimento em santidade. Não há impacto significativo no reino de Deus. Não há reprodução espiritual através do discipulado de outros. A vida cristã torna-se mais um compartimento entre muitos, em vez de ser o centro organizador de toda a existência. Finalmente, há boa terra menos o coração preparado, receptivo e fértil. Jesus caracterizou este solo com 3 qualidades essenciais: ouvir a palavra, entendê-la e dar fruto. Não basta exposição passiva à mensagem, é necessário engajamento ativo da mente. Não basta compreensão intelectual, é necessária a aplicação prática que resulte em transformação de caráter e ações. A boa terra produz em proporções variadas, 30, 60 ou 100 vezes. Esta variação é significativa. Não somos todos chamados a ter exatamente o mesmo ministério ou impacto. Deus avalia fidelidade, não necessariamente magnitude de resultados por padrões humanos. Mas todos os que genuinamente recebem a palavra devem produzir algum fruto. Uma vida cristã completamente estéril é uma contradição em termos. A beleza desta parábola reside em sua honestidade brutal sobre a realidade da resposta humana ao Evangelho. Jesus não prometeu que todos que ouvem a mensagem serão salvos. Ele advertiu que 3/4 das sementes semeadas não produzirão colheita. Isso não é pessimismo, mas realismo. Prepara os semeadores, todos os cristãos que compartilham sua fé, para rejeição, indiferença e resultados mistos. Mas há também tremenda esperança aqui. Onde há boa terra, a colheita é abundante e supera imensamente o investimento inicial. Uma única semente produzindo 100 vezes é um milagre da graça divina. E esta multiplicação não é apenas numérica, mas também geracional, menos aqueles que foram transformados pela palavra tornam-se eles mesmos semeadores. Conclusão e moral da história. A parábola do semeador convida cada um de nós a um autoexame honesto e corajoso. Que tipo de solo meu coração representa? Estou endurecido pela familiaridade excessiva com verdades espirituais, pelo cinismo cultivado ou pela absorção total nas preocupações seculares? Tenho apenas entusiasmo superficial que não suportará o teste da adversidade? Estou permitindo que as preocupações legítimas e as ambições terrenas sufoquem minha vida espiritual? Ou sou terra boa, genuinamente receptiva, onde a palavra de Deus pode criar raízes profundas e produzir fruto abundante? A esperança gloriosa desta parábola é que a condição do solo não é permanentemente fixa. Corações endurecidos podem ser arados pelo Espírito Santo.
Pedras de resistência podem ser removidas, espinhos de distração podem ser arrancados. Pela graça de Deus e através da cooperação humana, qualquer coração pode tornar-se boa terra. A pergunta urgente não é apenas que tipo de solo sou, mas que tipo de solo estou me tornando. O reino de Deus aguarda a colheita.